Retornando aqui, gente, é apenas um probleminha de ordem técnica, mas a gente retornando aqui, agora sim, para a gente dar início a esse bate-papo aqui no nosso Conversa Teológica e vamos aguardar a entrada do Dr. Kenner Terra para que a gente possa estar dando início. Agora sim, o Dr. Kenner acabou de entrar, vai enviar a solicitação para que a gente possa estar realizando esse bate-papo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês todos? Prazer. Tudo ótimo. Como está Vossa Senhoria? Caminhando, estamos no mesmo enfrentamento aí diante dessa pandemia, não é? Uma série de Exatamente. incertezas, o Brasil também com uma série de incertezas, todo dia uma coisa diferente, nova. Né? O que a gente percebe é que mesmo assim já estamos numa crise sanitária, né? Numa crise instalada pela pandemia, mas ao mesmo tempo outras crises acabam se instalando também, as crises políticas, né? Crises orçamentárias e tal. Quer dizer, esse 2020 vai ficar na história. Outro dia eu estava olhando uma coisa lá, até OVNIs os caras estão agora já encontrando com certeza, chegando por aí. Dias de luta, dias muito difíceis, complicados, dias de muitas provações e ter muita paciência para que a gente não perca até a sanidade ou não se ire a ponto de determinadas questões. São dias complicados, são dias difíceis. Então, doutor Ken, eu queria agradecer mais uma vez o tempo que o senhor cede e agora aqui no Conversas Teológicas, é um canal novinho, novinho em folha, e a gente está iniciando aqui na cidade de Timon, no Maranhão, juntamente com amigos de Teresina, ali no Piauí, e a gente espera, ao longo desses bate-papos, construir muita coisa legal, fazer um circuito de pessoas que tenham uma visão de justiça social, que tenham uma visão bíblica e que possam estar compartilhando aquilo que Deus tem falado ao coração delas e os seus trabalhos. Então, a gente espera muito em Deus que possa ser um tempo de crescimento, o tempo que Ele nos reservar aqui à frente desse canal. Então, meus agradecimentos sinceros aí por essa oportunidade, pelo seu tempo, que tem sido muito corrido, e graças a Deus por isso, porque você tem levado a palavra, tem explanado a escritura às pessoas que tanto precisam nesses dias que nós estávamos comentando, de muita luta e de muita dificuldade. É um prazer estar aqui. Espero aí esse espaço, né, o Conversas Teológicas, prospere, alcance aí o maior número de pessoas possível. Eu vi que vocês estão convidando muita gente bacana para dialogar. Quer dizer, isso é Isso. importante porque vai popularizando uma série de discussões que são importantes, né? Uma série de diálogos que são necessários. E na quarentena isso é muito bom, porque aproveitamos para partilhar Isso. aí diálogos, conversas, porque está todo mundo em casa, ou pelo menos grande parte da população está em casa, e é uma oportunidade de acessarem esses diálogos de casa, né? É um serviço, é uma prestação de serviço, de certa forma. Sim. E a ideia aqui do Conversas é justamente a gente gerar essa possibilidade de conversas plurais, não só com um segmento, mas com todos os segmentos dentro do campo teológico. Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou conversar somente com pessoas que pensam, que creiam apenas dentro do meu campo teológico. Eu acho que isso não é salutar. É muito importante que a gente abra espaço para todos. E a ideia justamente do projeto é essa. Então, obrigado por você ter aceitado. Dentro disso, Prazer. pastor Fernando, a gente colocou a temática da reforma protestante. Para dar início, com a pequena provocação, como Kenner Terra definiria reforma protestante? Reforma protestante eu definiria como um processo histórico
além disso, um movimento de transformação paradigmática na igreja da Europa. Acho que é isso, né? Primeiro, como um movimento histórico, porque a reforma não surge do nada. A reforma ela é resultado de processos históricos muito bem identificados, né? Você tem, desde a Idade Média já, grupos que se sentem incomodados com o jeito como a igreja funcionava. E depois, no século XVI, você tem aí uma espécie de ponta do iceberg, né? Acho que isso é um primeiro ponto. A reforma protestante é um movimento da história. Segundo, é um movimento de ruptura, de mudança de horizonte do jeito de ser igreja, né? E, ao mesmo tempo, é um movimento plural. Então, é história, rompimento e pluralidade. Muito bem. Dentro disso, a gente até conversou da última vez que, de fato, Lutero, apesar de ter se transformado nesse personagem, nesse ícone central, nós temos outros ícones dentro da perspectiva da reforma. Não só Lutero. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de Thomas Müntzer, que é alguém que você citou e que é pouco discutido, que é pouco explorado no campo da reforma protestante, eu diria que dentro dos seminários evangélicos brasileiros. Eu acho que essa visão de Thomas seria muito interessante ser abordada por você dentro desse contexto da reforma. A reforma protestante, ela é filha de movimentos anteriores ao século XVI, né? Você tem o humanismo, que é importantíssimo, e esse humanismo ele tinha traços bem elitistas, né? Qual a ideia do humanismo? O humanismo tem como um princípio extremamente fundamental, que é o ad fontes. Volta às fontes, volta ao conhecimento clássico. Você tem isso fora da igreja, pessoas que estão no contexto das artes, no contexto da literatura, no contexto da filosofia, que há agora um desejo, um interesse de voltar às fontes, né? E isso compõe aí um dos fatores, um dos princípios do humanismo renascentista. E, de certa forma, esse tipo de perspectiva é elitista, é magisterial, né? Porque lida com textos antigos, lida com grupos alfabetizados, lida com... Para a igreja, quando esse movimento humanista vem para a igreja, então lida com os textos originais. Quer dizer, você tem Erasmo de Roterdã, que é humanista, anterior, sim, inclusive, do contexto de Lutero, que ele vai reconstruir o texto grego, né? Veja, esse é um trabalho extremamente elitista, um trabalho erudito, não é? Que exige um certo nível. Estes reformadores depois estão todos muito ligados às universidades, à letra e etc. Não é? Então, se tem uma coisa que caracteriza este grupo de reformas, né, ou esses movimentos reformados, é a sua tendência magisterial. É tanto que alguns vão chamar de reforma magisterial. O que isso quer dizer? É reforma mais vinculada ao magistério, ao saber, à academia, a uma elite letrada. Okay? Até a ideia de sola escritura deste tipo de grupo tem relação com uma capacidade de acesso ao texto original, ao grego, ao hebraico, a tradição retórica. Calvino é um humanista francês. Ele vai pesquisar Sêneca, por exemplo, e vai pesquisar aplicando a retórica grega, né? Lutero é um doutor em teologia, não é isso? Então você tem movimentos vinculados aos monastérios, às universidades que surgem desde a Idade Média. Então, esse horizonte da reforma protestante é uma reforma mais elitizada, uma reforma mais letrada, magisterial. Dentro desses movimentos da reforma, surgem outros grupos de reformados. E entre eles, esses que são chamados de reforma radical.
Esses da reforma radical são vários grupos com vários momentos da história. Você tem os mais pacifistas, você tem ali entre eles os anabatistas, você tem ali entre eles os mais revolucionários, e o Thomas Münzer é um destes, né? E quando você vai estudar um pouquinho das características desta reforma radical, você encontra, primeiro, uma relação muito mais profunda com as classes populares, não é? É tanto que há uma relação de crise aí entre os reformados mais próximos de Lutero e esses reformados mais próximos desses movimentos radicais, né? Eles querem a mesma coisa, querem uma renovação da igreja. Só que a reforma radical parece que está mais vinculada, inclusive, a um horizonte um pouco mais social, profético e carismático. A reforma radical, ela tem um sola escritura muito próprio. Qual que é o sola escritura da reforma radical? É um sola escritura que de certa forma, alcança os analfabetos. Você tem lá o sola escritura da reforma magisterial, né? Lutero, Calvino, etc. Que é aquele trato com o texto, com a letra. É tanto que é isso que produz depois uma série de fundação de universidades protestantes para ensinar os pastores, né? Você tem aí várias universidades que surgem na Europa a partir do espaço do protestantismo, né? Quer dizer, essa reforma radical já é um outro tipo, já é uma reforma voltada muito para a experiência. Você tem a coisa do carisma e do êxtase na reforma radical, não é? E mais vinculado às classes populares, aos camponeses. E a ideia é a ideia comunitarista, é a ideia popular, de que, de alguma forma, este espírito e este reino exige agora também uma distribuição melhor de terra, uma justiça social mais adequada, a ponto destes movimentos radicais, dessa reforma radical, exigir uma maior profundidade nessa transformação, um maior desvínculo, por exemplo, de uma série de sistemas que ainda estavam presentes no catolicismo. E tem muita coisa curiosa, tem eventos curiosos, como aquele dos camponeses, de Lutero, né? Que gera uma carnificina. Esses grupos agora vão, inclusive, resistir aos príncipes que apoiavam Lutero e outras lideranças protestantes. Eu poderia falar, inclusive, quando falamos de reforma mesmo, no sentido radical, nós temos que olhar mais para a reforma, essa reforma radical, Thomas Münzer e outros, Stonsted e outros, do que Lutero e Calvino. É tanto que é curioso para mim encontrar, por exemplo, pentecostais comemorando a reforma protestante, não lembrando de Thomas Münzer, por exemplo. Porque se você der uma olhada na exposição de Daniel que Thomas Münzer faz, é profundamente alegórica, carismática, e de vários textos bíblicos. Há uma doutrina, a doutrina da palavra. A doutrina da palavra na reforma radical não é como na reforma magisterial, né? Porque é assim que eles chamam. A doutrina da palavra na reforma radical é um sola escritura diferente. Ele chama de palavra o Cristo como palavra, isso tipicamente reformado, mas ele fala da palavra interna. O que é essa palavra interna? A palavra interna é uma espécie de experiência do espírito interno que torna possível qualquer um, inclusive analfabetos, terem acesso às escrituras e à compreensão das escrituras. Veja como isso é muito mais popular. E, ao mesmo tempo, muito mais perigoso, porque produz aí uma espécie de desconfiança dos letrados. A reforma radical, como eu já disse, que são movimentos múltiplos, ela tem essa tendência mais popular, mais radical, mais social, mais comunitária, menos sacramental, menos eclesiocêntrica. Até a estética é uma estética diferente, porque, de alguma forma, tenta diluir a presença dos ícones para que a coisa... Pensa num batismo que é resultado de uma resposta pessoal e livre, e não um batismo que é geracional, né? que é herdado pelo sacramento dos pais. Quer dizer, é uma reforma, está dentro da tradição da reforma, só que é uma reforma muito mais
profunda e de rupturas. Eu tenho um livro aqui que, inclusive, eu trabalho a reforma radical. É um capítulo. Eu queria achar aqui. Porque minha biblioteca não está ainda organizada. Eu cheguei há pouco nesse apartamento. Então, os livros Atos Apócrifos, junto com Teologia Reformada, tá assim, ó. Tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Eu não vou conseguir achar esse trem agora, não. Mas é isso. E aí, inclusive, a proposta é falar da relação entre os movimentos carismáticos e essa reforma, né? Essa reforma radical. Que ela é carismática, pneumática, cheia de êxtase. Ela é tratada por vezes como muito alegórica ou de alguma maneira irracional. Mas ela representa um movimento dentro da reforma, um movimento muito sério. Um movimento muito... Tem um livro, né, chamado Thomas Minzer, O Teólogo da Revolução, né, que serviu aí para uma série de leituras marxistas posteriores. Não que Thomas Minzer seja marxista, nada a ver, mas a postura profética, crítica, diante dos príncipes, da má distribuição das terras, da opressão desses príncipes protestantes aos camponeses, a crítica em relação ao batismo de crianças e o batismo agora de adultos autônomos e livres, aí os anabatistas seriam inseridos. Muitos confundem, né? Anabatistas com reforma radical, são como se fossem sinônimos, mas isso não é sinônimo. Os anabatistas estão dentro desta reforma também plural e múltipla que nós chamamos de reforma radical. Quando a gente para e traz essa questão dos anabatistas, me parece que há muito naturalmente uma certa forma de preconceito, justamente por esse caráter revolucionário, ao que me parece. E como você bem colocou, não podemos tratar a reforma como uma reforma simplesmente magisterial. Se nós a tratamos como uma reforma magisterial, nós estamos apenas colocando a reforma apenas em um gueto, em uma localização em si. Mas, dentro dessa questão dos anabatistas, você consegue ver algum traço de algum grupo um pouco semelhante a eles nos dias atuais? Os batistas costumam se identificar com os anabatistas. Porque os anabatistas que estão dentro aí desses movimentos protestantes mais radicais, que querem romper, inclusive, com estruturas sacramentais, como o sacramento do batismo, numa outra perspectiva, eles são pacifistas. Um grupo é bem pacifista, não aceitaria pegar em armas, nem guerra, etc. E, de certa forma, tem um olhar crítico sobre a realidade, né? Um olhar crítico sobre as relações humanas, sobre a distribuição de terra, sobre a solidariedade, sobre a justiça social. E, de certa forma, acreditam num batismo que deve ser feito a partir da liberdade da consciência. E não porque você herda dos seus pais a tradição. Isso é um rompimento, isso gera muita confusão. Você tem uma briga terrível na Europa com isso. Os anabatistas são perseguidos, mortos por outros protestantes, por zwinglianos, por calvinistas, por luteranos. São mortos, literalmente. Nós costumamos falar da Inquisição Católica, né? Mas a Inquisição Protestante também foi terrível. Terrível, né? Ela é deplorável você, por exemplo, ver algumas histórias, né? Os caras amarravam esses anabatistas, mergulhavam, que já era é um nome pejorativo, anabatista, né? O anabatista é um nome rebatizado, já é um nome criado pelos seus inimigos. Eles eram amarrados. Nós estamos falando aqui pós-século XVI, você está aqui nos ouvindo? Sim. Depois da Reforma Protestante, século XVI, XVII e tal. Eles são amarrados, jogados nos lagos, nos rios, né? Tipo assim, querem ser batizados, se batizem de uma vez só, né? Isso é perverso. Quer dizer, você percebe que uma história, que um movimento tão rápido, tão libertador, pode se tornar, depois, com o tempo, um movimento opressor. A Reforma Protestante ela é muito ambígua, porque ela tem uma série de movimentos assim que representam liberdade, democracia,
pluralidade, mas também dentro da Reforma Protestante nós temos perseguições, inquisição, violência e etc. Né? A Reforma Protestante, o protestantismo, ou os protestantismos, ou as reformas protestantes, elas são como o ser humano, né? Complexo. O ser humano é complexo, o ser humano é bom e mal, ele tem experiências de bondade, depois experiências de loucura. Nós somos assim, você não é assim, né? Você que está nos ouvindo aí não é assim? Não seria diferente da Reforma Protestante. Mas assim, pensando na Reforma Protestante e seu caráter radical também, mesmo que aqui a gente tenha um exemplo, a Reforma, ela é um lugar profundamente crítico. Tem um cara chamado Foucault, que é muito conhecido no Brasil, né? Ele é um francês, e especialmente ele é importante para uma série de coisas, entre elas a análise do discurso francesa, que ele vai dizer o seguinte, que o início da crítica, de toda a crítica ocidental, está na Reforma Protestante, no Sola Escritura. Por quê? Quando o reformador pega a Bíblia na mão, diz assim, ó, as relações de poder, as afirmações da instituição não estão compatíveis com o texto, ou com a leitura que eu faço do texto. Que leitura é essa? É aquela leitura mediada pelas tradições humanistas, olhando o gênero, tentando olhar a gramática, o sentido gramatical do texto, etc. Diz assim, ó, o que está aqui não é compatível, o que está aí não é compatível com o que está aqui. Com a Bíblia na mão, então, agora, o protestante, ele pode fazer uma crítica a uma instituição inteira, a um sistema inteiro. Foucault vai dizer no seu texto A Crítica que isso é a origem de todas as outras críticas. Porque agora eu posso fazer críticas às relações sociais, críticas às relações de gênero, críticas às relações raciais, críticas às estruturas estabelecidas de poder. Porque se eu posso olhar o texto bíblico e fazer uma crítica a uma instituição estabelecida há tantos anos, há séculos, como a Igreja Católica, a Igreja Romana, então isso me permite fazer a crítica a qualquer outro sistema estabelecido. O Paul Tillich vai trabalhar, a partir dos movimentos protestantes, um negócio chamado de princípio protestante. E o princípio protestante é exatamente esse enrijecer profético diante de qualquer tipo de sistema ou de poder que tenta tornar-se perene, imutável, desumanizador, inquestionável. Quer dizer, o princípio protestante é exatamente essa capacidade de olhar para qualquer autoridade que tente tomar o lugar da eternidade de Deus, quer dizer, ser uma autoridade intocável, imutável, que tente tomar lugar de eternidade, sendo passageiro, sendo histórico, quer dizer, qualquer sistema autoritário que se ache no direito de tomar o peso de eterno, imutável e intransformável. O princípio protestante é uma crítica a isso. O protestante, então, ele é, em seu espírito, nesse sentido, crítico e herege, né? Não nos esqueçamos que os protestantes surgem sendo chamados de hereges porque eles propõem um outro olhar sobre a fé, sobre a religião, né? Quando as 90 teses, as 95, ou não sabemos ao certo quantas foram, historicamente, mas as teses pregadas por Lutero em Wittenberg é só um pontapé ou uma pontinha do iceberg. Há uma centena de outros movimentos anteriores e posteriores, talvez até mais radicais, como este que nós citamos aí, Reforma Radical, que Lutero representa. Então, é uma fervescência, né? É um fervilhar da consciência na Europa. É uma ruptura com a Vulgata, é uma ruptura com a leitura medieval em relação à Bíblia, é uma ruptura com a teologia sacramental, posteriormente, né, claro. É uma ruptura com o autoritarismo papal, é uma ruptura com o poder romano. Não nos esqueçamos dos interesses das nações europeias, que queriam, de alguma maneira, diminuir a dependência a Roma. Então, romper religiosamente era romper também politicamente. Então, é um movimento que tem uma face política, tem uma face econômica, tem uma face teológica, tem uma face social. A reforma, ela é um complexo de
de experiências e de interesses, mas que a gente pode, sim, tratar como um processo de crítica, de ruptura, de enfrentamento, de vanguarda. A reforma tem tudo isso no seu horizonte. Então, a ideia do Sola Escritura, inclusive, é a tentativa mesmo de um estabelecimento de uma crítica a partir do texto e a partir do texto a uma instituição já estabelecida. Isso é fundamental para o mundo moderno, né? A modernidade que vai falar na autonomia do ser humano e um ser humano de direitos. Veja, esse protestantismo aqui, como diz tantos teóricos, será fundamental. A ideia de uma pluralidade, não só uma religião, mas várias, entre elas as protestantes, quer dizer, a descentralização da religião, a descentralização do poder, isso tudo tem uma relação profunda com o protestantismo. Então, o protestantismo está aí na esteira da modernidade, mas também está produzindo a modernidade, uma relação dialética, né? Circular entre modernidade e protestantismo, protestantismo e modernidade. É por isso que você encontrar protestantes evangélicos que sejam contrários à ciência, que sejam obscurantistas, que apoiem violência, que desqualificam, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, que relativizam a importância do Estado Democrático de Direito, que são temas fundamentais na história do protestantismo. Isso a gente pode chamar de uma traição à história do protestantismo, né? Discussões como direitos humanos, autonomia do ser humano, direito fundamental, essas coisas todas, isso tem uma relação profunda com este movimento da reforma. Né? O Estado capitalista, o Estado democrático, a autonomia, as leis, as constituições americanas e as revoluções na Europa. Quer dizer, todas essas coisas, todos esses temas têm uma presença fundamental deste start do século XVI, que é a Reforma Protestante. Muito, muito legal. Quando nós olhamos para a figura de Lutero, claro que Lutero, digamos, quando chega ali por volta do mês de outubro, todo mundo se lembra dele, todo mundo o coloca como grande ícone, chega a ser alçado como o nosso herói. Mas, na realidade, Lutero foi esse herói mesmo? A sua uma pergunta bem, bem complexa. Isso Olha, o Lutero era um monge agostiniano, incomodado com algumas coisas que leu e entendeu, só que não tinha uma radicalidade tão profunda. Tem uma série de episódios na história de Lutero que são episódios que mostram os seus limites. O episódio mesmo com Thomas Mises e a Reforma Camponesa, a forma como ele se posicionou, né, lá em 525, quer dizer, tem uma carta que ele escreve aos príncipes. Então, há uma série de discussões em torno dessa carta, mas, no fundo, o Lutero, ele tinha um processo, ele não tinha nem interesse de uma reforma da igreja, ele não tinha interesse de fundar uma nova igreja, uma nova denominação, não tinha esse como, ele não era o interesse dele. O interesse dele era discutir teologia, ele era um teólogo. Aquelas 95 teses não é uma bomba para destruir a igreja. Foi um documento que era comum, inclusive, ser colocado, que os teólogos chamavam para discussão. Lutero é um professor de teologia, deu aula de Romanos, deu aula de Salmos, né? Em Wittenberg. Ele foi para Wittenberg para isso. A reforma é resultado da crise existencial teológica que ele tem, mas em momento nenhum. Até quando você lê as 95 teses, você percebe que Lutero não é tão ácido assim com o Papa. Ele vai criticar especialmente as indulgências. Não é a teologia das indulgências, que ela acaba se tornando mais forte no período de Lutero, especialmente por conta da construção daquela grande catedral lá, de São Pedro. Então tem que... Hitler, olha só, Hitler utilizou escritos de Lutero para justificar a perseguição aos judeus. Inclusive, a Noite dos Cristais foi feita no dia do aniversário de Lutero. Então, assim, a recepção de Lutero ela tem essas manchas aí, né? Mas, para além das manchas da recepção do Lutero, a gente tem as manchas do próprio Lutero. Agora, Lutero foi um cara de coragem, ele participou de uma série de dietas que eram disputas, e disputas arriscadas, não morreu porque tinha os príncipes que o acobertavam, que cuidavam dele. Ele foi protegido, ficou em castelos
inclusive o que oportunizou que ele fizesse tradução para o alemão. O Lutero, vamos dividir as coisas assim, né? O Lutero tem uma importância, primeiro, antes de qualquer coisa, para a cultura alemã. A versão de Lutero vai ajudar a unir os muitos dialetos alemães. Quer dizer, na Alemanha você tinha uma série de grupos e dialetos. A Bíblia, que é exatamente no contexto em que a imprensa está surgindo também, a Bíblia de Lutero, a tradução que Lutero faz, ajuda numa unidade da língua. Então tem uma questão aqui da cultura. Lutero é importante para a tradição, para a Alemanha, por uma coisa também fundamental. Ele é a figura de uma sociedade alemã que se estabelece, do Estado alemão. A proposta dele ajuda no futuro, não só a Alemanha, mas outras nações, a se tornarem nações autônomas. Então, ele tem esse valor fundante para os Estados-nações da Europa. Lutero também tem uma importância fundamental para a teologia. Lutero escreveu muita coisa. E Lutero enfrentou, de alguma forma, teologicamente, essa igreja católica na época. Ele enfrentou e possibilitou uma série de mudanças. Mas não é ele que causa essas mudanças, ele é o pontapé inicial, ele produz algumas coisas. Muita gente depois dele, Melanchthon, que era também uma figura importante aqui, né? Quem não é, muita gente não conhece, pouca coisa. Agora surgiu um texto, acho que foi o von Sinner aí, que traduziu a teologia sistemática do Melanchthon. Quer dizer, então, você tem aqui uma figura que é importante, sim, mas ela é cheia de contradições, né? Ela ora e outra, parece que não quer romper completamente com a tradição católica. Ele tem uma série de problemas assim em radicalidades para não criar desgosto, né? E nenhuma tensão com a nobreza. Por isso esse problema com os radicais, por isso esse problema com Thomas Müntzer. Thomas Müntzer estava fazendo a crítica agora aos próprios príncipes e os camponeses que viviam na miséria. Quer dizer, Lutero não fez essa crítica. Lutero ficou, de alguma maneira, do lado dos príncipes, né? Então, assim, há uma questão de Lutero com os judeus também, que não está tão bem resolvida, né? Alguns vão tratar Lutero como antissemita, não sei. Aí eu teria que ouvir especialistas luteranos falando, né? Então, para não ser injusto, né? Para não ser injusto, inclusive. Lutero é esse ser humano que tem o seu lugar na história do protestantismo, mas não pode ser tratado como... Claro que existe um mito da origem, né? Você vai na Alemanha, por exemplo, aí você tem lá, no dia que eles comemoram a Reforma, camisa do Lutero, copo de Lutero, até utensílios lá do sex shop que tem Lutero. Quer dizer, virou um mercado mesmo, virou uma figura... Tipo a figura do Che, né? Você vê aí, o cara nem sabe quem foi Che, não tem nem noção da importância, mas vai lá e tem uma camisa do Che, a famosa, quando encontraram o corpo dele na Bolívia, né? Quer dizer, o Lutero se tornou uma lenda, um mito das origens, né? Ele foi transformado num herói, isso mesmo, um mito do herói, né? O Campbell, inclusive, nos explica bem isso. Então, de certa forma, tem esse lugar, tem sua importância, mas o movimento reformado, o protestantismo é muito maior. As ideias de Lutero sobre a relação entre igreja e Estado, me parece, né? A igreja enquanto o corpo de Cristo e o Estado tendo sua função, as intuições que Lutero tem sobre graça, relação com a lei, quer dizer, todas essas coisas contribuem muito para a teologia e para esse movimento da reforma. Mas a reforma é muito maior e muito anterior do que Lutero, né? Nós temos reformados anteriores a Lutero que me parecem muito mais reformados do que ele. Você tem Savonarola, você tem uma série de outros. Você tem eu gosto muito dos goliardos, né? Os valdenses, né? Os albingenses. Quer dizer, os goliardos, eles escreveram... Tem aquela ópera famosa, né?
Sim. Ó fortuna, não é? E, e os goliardos são os autores desses textos, e eles vão para as tabernas criticar a igreja, o papa, os monges, de forma até jocosa, fazem críticas profundas ao sistema. Você tem, antes mesmo de Lutero, movimentos considerados hereges que já querem traduzir, que já lançam o Novo Testamento na mão das pessoas, que já formam pregadores, tirando a centralidade do sacerdote, do clero, no sacramento da palavra, já pensando em batismo que não seja batismo feito simplesmente pela instituição. Quer dizer, Lutero é uma ponta desse negócio. E alguns desses pré-reformadores e desses movimentos radicais anteriores a Lutero influenciaram Lutero. Quando Lutero surge e outros surgem, muitos desses grupos estão na Europa e vão ali, de alguma maneira, se juntar a esse movimento, né? Então, Lutero tem o seu lugar, mas esse lugar não pode ser também... Não pode ser desqualificado, mas também não pode ser inflacionado, né? Não pode criar um mito, criar um Lutero mito, né? É interessante o Lutero piedoso, né? O Lutero como diria, quase que um Lutero pietista, né? O Lutero evangélico brasileiro. Rapaz, Lutero, ele escrevia músicas. Algumas das músicas do Lutero, ele pegou na taberna, nas tabernas. E taberna era lá, lugar... Você tem Lutero fazia teologia com cerveja, né? Calvino recebia uma parte do salário do Calvino era uísque. Então, assim, a gente projeta lá sobre os reformados, né? É interessante aquelas listas dos heróis da fé. Aí vamos falar de Lutero, Calvino, como se fossem uma espécie de santos intocáveis, quase que fundamentalistas das igrejas e legalistas de hoje. Não eram, né? Não eram. Pelo contrário, eram cheios de contradições e viviam uma vida muito mais livre dessa dificuldade com a vida, com o corpo, do que a gente imagina. Então, a Reforma Protestante ela é um fenômeno extremamente complexo e menos triunfalista do que a gente imagina. Lembrando que depois nós temos uma série de guerras. Nações inteiras se tornam protestantes e perseguem os católicos. Há guerras entre católicos e protestantes. Há protestantes que matam, que incriminam. Eu falei aqui da Inquisição, né? A Inquisição protestante talvez tenha sido pior do que a Inquisição católica. Tem histórias, né? Aquele caso de Calvino que mata um cara que de alguma maneira tem uma posição contrária dele. Claro que todos esses fatos que eu estou aqui citando, eles dependem, exigem uma interpretação, uma pesquisa mais cuidadosa, né? Mas, assim, por alto, a gente pode estar apontando mesmo esse tipo de postura protestante, que também é uma postura profundamente violenta. Veja, você tem o Erasmo de Roterdã, que ele escreve um livro chamado Elogio da Loucura. E o Erasmo de Roterdã ele vai fazer uma crítica à escolástica, especialmente. Aquela coisa infértil da escolástica, aquele silogismo teológico da escolástica, extremamente frio, que desconsidera o texto bíblico, pouco piedoso, elitista. O Elogio da Loucura é uma crítica a essa escolástica, né? Esse escolasticismo infértil e silogista, né? Lutero, Calvino são humanistas também, desse movimento humanista. E aí vão para só a escritura, né? Só a escritura. Lutero nunca disse que qualquer um pode ler de qualquer jeito, mas só a escritura, é através da escritura, não a tradição. Não é? Porque na tradição católica você tem
você tem ali o valor dos pais da igreja e... Minha filha aqui. Você é a Bia. Você tem a tradição dos pais da igreja, a tradição da igreja, que está no pé de igualdade com as escrituras, de alguma maneira, né? Bom, nada estranho, a tradição judaica era assim também. Mas continuemos, né? E você tem um protestantismo que vai negar isso. Não, eu não quero ler a Bíblia através da tradição. Eu quero uma teologia, eu quero uma relação com a fé que seja bíblica, sola escritura. Nada da tradição. Aí, tempos depois, vai surgir uma escolástica protestante. Entendeu? Quer dizer, um engessamento da teologia protestante. Quer dizer, como você pode pensar numa igreja reformada sempre reformada se você constrói um sistema dogmático que agora é tão rígido quanto a escolástica? E aí, você tem um texto bonito, né, do Rubem Alves, Protestantismo, Dogmatismo e Intolerância, que ele vai exatamente denunciar esse negócio desse protestantismo brasileiro, filho desse protestantismo que vem do norte, que é exatamente um protestantismo rígido, infértil, rigoroso, dogmático, silogístico, etc. Então, a Reforma Protestante ela é realmente um movimento bem contraditório, assim, cheio de contradições. Ela é, sim, um espírito profundamente profético, crítico, de rupturas, mas ela vai também se transformando em outras coisas, né? E outros movimentos vão surgindo, né? Dessa rigidez aí alemã, surge depois o pietismo, tentando propor uma leitura menos racionalista, menos infértil, querendo mais vida, mais experiência. Aí os pentecostais surgem mais à frente, os avivamentos. Tudo isso é a história do protestantismo. Entendeu? De alguma maneira, tudo isso é a história, é o start que é dado lá na Reforma. Quando a gente pega esse cenário aqui, o cenário brasileiro atual, acho que um dos princípios, por exemplo, batistas, vamos colocar, é a separação da igreja com Igreja e relação ao Estado. Estado. Isso é uma cláusula pétrea nossa, nesse sentido. Eu estou te ouvindo, estou procurando aqui um livro, tá? Tudo bem. Há uma discussão muito profunda, atualmente até saiu um artigo, dessa questão do racha entre os evangélicos brasileiros, né? Dessa questão, de um lado, evangélicos que estão nessa ideia, e aí vou voltar a usar a palavra mito, de novo, e quando eu falo mito, eu estou me referindo aos mitos antigos e posso também estar me referindo ao personagem, o presidente do país, que é chamado também de mito, e que dentro dessa perspectiva se tornou um ícone, e aí eu vou me arriscar aqui, talvez eu possa até estar equivocado, mas me parece que para uma ala evangélica do nosso país, o presidente Jair Bolsonaro se tornou uma espécie de reformador dentro desses tempos de pós-modernidade. Veja só, Me parece. um princípio básico da Reforma Protestante, entre tantos, é a relação com o Estado. Por que relação com o Estado? Porque o Estado no mundo medieval, Estado e Igreja eram uma coisa só. Uhum. Né? Houve momentos em que o Papa ungia o imperador, e por sua vez, em outros momentos que o imperador, de alguma forma, indicava os papas, etc. Quer dizer, havia uma relação, e havia uma religião oficial. Nós vimos isso no Brasil também. Aqui, inclusive, a primeira Constituição, vamos dizer, né, não permitia protestantismo. A religião oficial era o catolicismo. Então, com o surgimento do protestantismo, a voz é: eu tenho o direito de viver a minha fé. O Estado, o Império não pode intervir, não pode impor. E nem a fé impor no Estado.
Então, aí Lutero vai falar dos dois reinos. E vai surgir uma tradição extremamente profunda no protestantismo, que é a ideia de separação, a separação entre igreja e Estado. O Estado tem o seu funcionamento, tem a sua forma de agir. Aí os neocalvinistas holandeses vão falar nas esferas de atuação. E a igreja é um outro espaço de atuação. O Estado não pode impor essa ideia de separação total da igreja e Estado, que é tão básico, é o seguinte: o Estado não pode legislar, o Estado não pode atuar à luz de nenhum tipo de princípio ou valor religioso, seja ele cristão, budista, islâmico, qualquer coisa que seja. Isso seria violar o Estado democrático de direito. O Estado é regido não por nenhuma lei religiosa, mesmo que o Estado tenha pessoas religiosas. O Estado laico não quer dizer que não possa haver religião, ou que a religião não tenha voz. Mas é que o Estado é laico no sentido de que a sua ação tem que ser popular, inclusive para as minorias. O Estado é justo se ele alcança a todos e todas. Protege a minoria da maioria, protege a minoria de uma maioria cristã, por exemplo. Tem que proteger para que eles tenham seus direitos garantidos. Então, o Estado Democrático de Direito é o que possibilitou a ideia de Estado Democrático de Direito, separação igreja-Estado. Então, a separação igreja-Estado é o que possibilitou a ideia do Estado Democrático de Direito. Então, essa ideia de Estado Democrático de Direito é o que garante a todas as expressões religiosas, inclusive as protestantes, de viverem a sua fé sem necessidade de ter qualquer intervenção do Estado. Por sua vez, a igreja ou as religiões não podem impor sobre o Estado nada que não seja aquilo que preserve a sua prática, para que eles tenham liberdade de cultuar a sua prática, desde que não fira o princípio básico desse Estado Democrático de Direito. Quer dizer, então, quando eu, enquanto igreja, desejo que o Estado legisle, haja, faça, atue à luz da minha perspectiva religiosa, desconsiderando que o Brasil, que qualquer nação democrática, não há uma religião só, eu estou ferindo o Estado Democrático de Direito. Quando a igreja, então, não entende isso, ela pode começar a achar que o Estado deve realizar coisas, políticas públicas, ações, que de alguma maneira se enquadre nos princípios dessa religião. Imagine isso. Quando o Estado era católico, não era ruim para os protestantes? Foram os protestantes que exigiram que esse Estado não tivesse uma religião que o conduzisse, mas que tivesse um sistema coletivo que regesse os valores comuns e o que é público. A religião, de alguma maneira, tem a ver com o que é privado. Então, olha só. Quando eu misturo isso, eu estou ferindo a tradição protestante, a tradição reformada. O Estado não pode fazer nenhum movimento à luz de uma prática religiosa, por exemplo, cristã. O nosso tipo, porque tem vários tipos de Estado Democrático de Direito. Estou falando aqui do Estado Democrático de Direito brasileiro. Quer dizer, você não pode querer que o presidente, que o deputado, que o vereador, que o prefeito ajam à luz dos interesses da tua denominação religiosa. O que você tem que exigir desses aqui, primeiro, é que eles representem o povo todo, inclusive o povo que não é religioso, ateus, etc. E que sejam guiados pela Constituição. Não que sejam guiados por qualquer princípio religioso. Há princípios religiosos que são compatíveis com o que é plural, com o que é coletivo, como valor da vida, ética, justiça. Aí a religião, inclusive, pode até ajudar na reflexão. Agora, exigir que o Estado haja à luz dos princípios de alguma religião, aí sim é um problema. Esse é um ponto. Segundo ponto,
A igreja, então, tem que ser, de alguma forma, a consciência do Estado. O papel da igreja em relação ao Estado é o papel de análise crítica do Estado. Por quê? Porque a igreja está separada do Estado. E ela tem uma série de princípios éticos que nenhum projeto de Estado conseguirá encarnar em sua totalidade. Então, a igreja tem que ter sempre um valor e um lugar profético, de crítica. A igreja não pode se sentir representada por ninguém no Estado. A igreja não precisa de representação do Estado. A igreja não precisa de vereador, prefeito, presidente que seja evangélico. Por quê? Porque estes aqui, mesmo que sejam evangélicos, eles estão representando o povo e não a igreja. O Estado não pode representar a igreja. Nenhum setor do Estado pode representar a igreja. A igreja, inclusive, está do lado e acima do Estado. No sentido de que não tem interesse que o Estado a defenda. Tem interesse que o Estado lhe garanta a liberdade de culto, como também tem que exigir a liberdade de culto dos outros. Um protestante, para ser fiel a si, precisa exigir, inclusive, a liberdade de culto dos outros cultos. Porque se são violados os outros cultos, há o risco do culto do protestante também ser violado em uma outra ocasião. Então, exigir certos cultos alguns privilégios é dar um tiro no pé, porque daqui a pouco o seu culto pode ser violado também. Então, ele defende a pluralidade. Bom, por isso que não há nenhum projeto político para a tradição protestante que deve ser tratado como um projeto acrítico ou blindado de uma ação acrítica. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Sarney. Na ditadura nós vimos isso, como foi terrível. Os caras fazendo atrocidades e a igreja achando que deveria honrar esse Estado, usando Romanos capítulo 13. Depois, se você quiser, dá uma entrada no meu Instagram. Lá no meu Instagram eu faço uma série de reflexões, entre elas, sobre Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 não legitima o Estado. Romanos capítulo 13 diz que a ideia dessa autoridade é constituída por Deus quando ela implanta a justiça. Quando ela promove a justiça, ela deve ser criticada, porque ela está traindo o projeto de Deus. Então, não é a figura que ocupa que deve ser respeitado, mas sim a função de promoção da justiça que essa autoridade ou essa função de autoridade tem. Você tem que ler os versos 1 e 2 de Romanos 13 à luz do verso 4. Então, quer dizer, essa separação total do Estado garante à igreja a sua liberdade de culto. Nenhum presidente pode dizer para a igreja qual teologia deve aceitar e nem tipo de liturgia que deve usar. E nenhum pastor deve exigir do presidente práticas como jejum, cultos públicos e oração. Mas isso é bom, isso é feliz, isso é de Deus. Mas do Deus da tradição cristã, quem deve convocar jejum é pastor. E para o seu grupo religioso, quem deve convocar culto é pastor, é padre, na sua tradição. E não o presidente da República, nem o deputado. Vocês estão entendendo? Não é que culto e oração e jejum sejam coisas ruins e não vá abençoar o Brasil. Mas não podem ser coisas praticadas pelo Estado. Sabe por quê? Porque o dia que entrar lá alguém de uma tradição religiosa que não seja cristã, ela não pode exigir da população brasileira que eles pratiquem como política pública algum rito dessa religião. E se ele o fizer, a gente, os protestantes, nós seremos os primeiros a criticar. Vou colocar aqui, a grosso modo, talvez eu seja até grosseiro, mas as religiões de matriz africana, se por exemplo, viermos eleger um presidente que seja ubandista e ele convocar nacionalmente um movimento de jejum ou de louvor, de adoração dentro das características da tradição ubandista,
com certeza iria sair coisas absurdas. Tá errado. A gente iria dizer que o país está entregue às trevas, que Satanás está entronizado no Palácio da Alvorada, esse tipo de coisa. E aí a gente tem, às vezes, dificuldade de saber separar e entender que o Estado de Direito não é o Estado protestante, não é o Estado bandista, não é o Estado católico, é o Estado do povo. É isso aí. Aí o cara fala assim, mas a igreja tem que ser política? Claro que tem. Eu vou falar como. Uhum. Nós temos dois tipos de política. Política com P pequeno, minúsculo, e política com P maiúsculo. Política com P minúsculo é essa ideia partidária do voto, da eleição, da campanha. Política com P maiúsculo é a política enquanto políticas públicas, presença pública. Uma igreja que está num bairro e produz um bem-estar social no bairro, isso é política. Discutir as necessidades da minha localidade, isso é política. Produzir, promover espaços, por exemplo, de tratamento a adictos, de análise de conjuntura, isso é política. Sabe? Você que se preocupa aí agora na pandemia em arrumar um sistema para melhor distribuição de bens e de comida para quem não tem, isso é política. Essa política a igreja precisa fazer. Agora, a política partidária não é lugar da igreja. Mas e o irmão e o cara que quer ser político? Se o cara tem vocação para ser político partidário, ele vai ser como político partidário, não como pastor ou como membro de igreja. Ele não vai lá para defender a igreja. Ele vai lá para defender a justiça. E se a tradição religiosa dele ajuda para que ele tenha uma compreensão melhor do lugar na Constituição, do valor da Constituição, amém, que ótimo. Mas ele não vai lá para defender a igreja, ele não vai lá para representar a igreja, ele não vai lá nem para proteger a igreja. Quem protege a igreja é Cristo. E se Cristo quiser que a igreja vá para o martírio, que vá. Mas não é o lugar do político evangélico defender a igreja. Qual que é os interesses da igreja? Quais são os interesses da igreja? Defender os interesses da igreja. Os interesses da igreja são justiça, transformação, boa distribuição, salvação. Ora, se o Estado promover isso, está aí. Se o Estado promover a justiça, estará protegendo os interesses da igreja. Se o Estado proteger a igreja, o templo da igreja, proteger os interesses da igreja, ele não está, na verdade, protegendo a igreja. Ele está protegendo um projeto de poder de um grupinho que tomou conta da igreja. É um projeto que não é da igreja, de Cristo. É da igreja de algumas pessoas. Então, essa é a ideia da separação de igreja e Estado. Entendeu? Essa é a ideia. Total separação de igreja e Estado. Né? O Estado não vai impor sobre a igreja. Por isso, quer ver? Um outro tema, questão de homoafetividade. Que é o termo cascudo, né? Ora, os direitos civis deles, mesmo que eu não concorde com as práticas, ou você não concorde com as práticas, precisam ser preservados. Eles não podem morrer porque são gays. Assim como nós protegemos os direitos da criança, da mulher, se nós identificarmos que, por ser homossexual no Brasil, pessoas são mortas, precisamos de políticas públicas para protegê-los. Entendeu? Ah, mas para a igreja é pecado. A questão aqui não é pecado ou não pecado. Aqui é a questão de um direito civil, do Estado democrático de direito, que precisa garantir isso. Assim como o Estado deve garantir a propriedade, deve garantir também a vida e a proteção de qualquer grupo. Eu não quero ser violentado porque sou pastor. O Estado precisa me garantir isso. Eu não quero ser morto porque sou negro. O Estado precisa me garantir isso. Eu não quero ser morto por ser gay. O Estado precisa me garantir isso. Eu não quero ser morto porque sou mulher. O Estado tem que me garantir isso. Quer dizer, aqui é um Estado democrático. Essa é a implantação da justiça. E aí, a igreja precisa entrar no jogo sabendo disso. Quer entrar na política, quer discutir política, a igreja quer fazer isso, mas faça conhecendo as regras do Estado Democrático de Direito. Isso vai proteger a própria igreja. Isso vai proteger
Nosso tempo, só para te dizer, 15 segundos. Então é Vai isso aí. cair, É isso vai aí. cair, vai cair, mas você volta para encerrar em 2 minutinhos falando um pouquinho do seu trabalho e da sua live de amanhã. Surpresa, vamos voltar para você falar aqui.